O Tolima tem suas qualidades, suas virtudes, e o Lomba, nessa última entrevista coletiva, ele diz o seguinte: eles têm sempre uma cartada na manga que é a seguinte: eles espetam os dois pontas que são muito rápidos e o time é forte fisicamente. Então tu sempre tem a bola aérea espetada contra ti, Alessandro. Essa é uma situação que eu imagino que vocês avaliaram. Sim, a altura do time, né? A força e a altura do time é considerável, né? E para isso também tu tem que responder com jogadores em todos os setores, com essa mesma imposição, né? E eu acho que a gente pensou nisso e acho que a gente consegue desta forma também equilibrar o jogo, o que é fundamental, não só equilibrar, mas superar no momento em que a gente tem a condição de ataque, né? Sobre o que passou agora na matéria, o Tolima treinou ontem lá no CT Parque Gigante. Nós, quando fomos a Ibagué, treinamos no CT do Tolima. Que é o único time da cidade lá, né? Mas um CT bastante organizado, é um clube que é uma SA, tem um dono, né? E ele estrutura o clube com esses cuidados, já formou muitos jogadores para a seleção colombiana, está tendo uma boa participação. E o goleiro deles eu acho que é da seleção colombiana. Da seleção colombiana. E teve goleiro. Uma relação, eu diria assim, institucional interessante. Nós somos recebidos em Ibagué e pelo governador da província de Tolima e pelo prefeito da cidade de Ibagué. Foi nos entregue a chave da cidade e foi feito um decreto, inclusive, considerando o Inter hóspede oficial, enfim, uma solenidade importante com a cultura colombiana, mostrando o respeito que esse adversário tem pelo Internacional, né? E da mesma forma a gente respondeu com respeito também, sabendo que o que vale do ponto de vista do futebol, da competição das quatro linhas, é o jogo de hoje de noite, e hoje de noite seremos adversários e, sem dúvida nenhuma, vamos trabalhar muito para que a vitória aconteça. Ô Paulete, eu preciso ir lá no Tiger, mas antes eu vou dar a palavra para o Paulete, só que é o seguinte: além de mandar e desmandar no vestiário do Internacional, Alessandro Barcelos, o Alessandro Barcelos, eu sempre confundo vocês. O Alexandre também está nos ouvindo? Tá nos assistindo. E assistindo. Tem uma chave de uma cidade na Colômbia, para tu ver quem é o convidado que nós estamos aqui. Mas sabe quando o César se referiu a subestimar o adversário, que não é verdade, né? Isso é coisa dele, que é gremista. Tá fazendo polêmica. O que eu vejo? Tu vê qual é a importância de um time como o Internacional quando visita um ambiente menor de futebol. Porque na realidade quem é que eles estão vendo? Eles estão vendo lá o Cuesta, eles estão vendo... Olha a frase que tu fizeste. Cara, é um ambiente menor, o Tolima, tu não vai comparar o Tolima com o Grêmio Internacional, né? Mas é exatamente isso que acontece. Mas o que eu estou dizendo é exatamente isso, tu vê como é importante como isso entra em campo. Porque claro, a comunidade local está vendo o Cuesta, que eles conhecem, está vendo o D'Alessandro, está vendo o Guerreiro. Eles sabem. Isso aí faz diferença, César. Os jornalistas lá tiraram fotos com o D'Alessandro. E não tem demérito nenhum. Está aqui o Gabriel Cardoso, que é assessor de imprensa no Internacional. Antes do D'Alessandro ir para a entrevista coletiva, tiraram fotos com o D'Alessandro. É óbvio que é uma personalidade. Isso não diminui nada claro, não. O Tolima. A relação é exatamente essa que eu quis propor. Quando a gente fala no Tolima, a gente faz esse tipo de referência que tu acabaste de fazer. Que é verdadeira. O que eu quero colocar é que ou tu entende o tamanho do adversário, e aí eu não estou falando da história, de bater foto, da cidade ser pequena, não tem nada disso. É tu entender, e o Alessandro foi muito feliz. Jogou 21 partidas, perdeu uma, nas últimas 9 fora de casa não perdeu. Opa! Mas quem é que tu acha que não entendeu isso? Não, é só ouvir. Qual foi a frase que se fez aqui? Não, mas do Inter, nesse programa, mas a gente entra em campo. Aqui nesse programa, Eu entro em campo?